Dificilmente. Se pelo menos a Liga Forte União e a Libra fossem uma coisa só, nós teríamos pelo menos uma possibilidade. Não tem. Eles são, na verdade, dois clubes. O Clube dos 13 agora existe com dois nomes diferentes. E para que serviu o Clube dos 13 ao final desse processo todo? Ele começa com a Copa União. Depois ele vira o quê? Um entreposto comercial. Negocia direito de transmissão. Aí quando o Corinthians sai, ele implode em sequência o Clube dos 13. Quando ele saiu, foi negociar sozinho. Aí saíram os 4 cariocas juntos, começou a sair todo mundo, saiu dos paulistas, saiu todo mundo e ficaram o Grêmio, do então presidente Fábio Koff, que estava à frente do Clube dos 13, e o Calil, que era presidente do Atlético, ficaram os dois ali com a chave do Clube dos 13, mas todo mundo abandonou a festa. E foi cada um negociar por si. Foi aí que o Corinthians e o Flamengo começaram a ganhar bem mais que os outros, quando descolaram. Onde eu quero chegar? Se quiserem que o Flamengo saia, talvez seja essa a estratégia do BAP. Talvez seja essa. Embora eu ache que, pelo contrato assinado, isso não vai acontecer, na linha do que disse o Danilo. Mas talvez seja isso que ele queira. Não sei, porque isso não está muito claro. O Flamengo alega que ele não quer sair da Libra. Mas talvez fosse mais interessante para ele fazer isso. Essa era a pergunta que eu ia fazer, sem querer adivinhar o futuro. Se o Flamengo sai, o Flamengo vai se dar bem e todo mundo vai quebrar a cara, vocês acham? Não dá para saber, né? O Flamengo ele fez esse movimento na venda de direitos internacionais, né? Os 39 clubes venderam de forma conjunta os direitos internacionais e de bets, que para quem aposta, entra no site, tem alguns sites que tem a possibilidade de transmitir o jogo ali na própria plataforma da aposta. Esse é um dos direitos que também. Hoje, essa fatia dessa receita, ela não é relevante. O Flamengo optou por fazer a transmissão independente na Flamengo TV para fora. Não sei se o Mauro tem, eu não tenho dados de quanto que eles já venderam. Se até hoje não vi nenhuma informação sobre isso. Não sei se está sendo bom ou não para o Flamengo. Isso a gente pode ser uma primeira medida para ver o quanto o Flamengo ganhou, quantos outros clubes vão ganhar. Talvez apareça só no balanço, Danilo. Então esse é um primeiro momento. O que eu acho que essa divisão individual, ela é boa só para 3 players, no caso. Flamengo e Corinthians, que são os 2 maiores que têm mais torcida, e para quem vai comprar. É muito melhor para quem vai comprar só de um, do que para comprar do grupo. Porque quando você pensa de uma forma no grupo, numa forma coletiva, o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, imaginando que eles estivessem num grupo só, todo mundo junto, eles falam assim, nós 4 aqui a gente vai vender, mas para ter um campeonato melhor, a gente vai negociar de uma forma que o Mirassol, o Vitória, o Bahia, esses clubes também vão receber uma grana maior. Eu vou receber mais, porque eu sou o time que vai dar mais audiência, que vai atrair mais atenção, que a Globo vai querer, que o UOL vai querer, que seja lá quem for comprar, vai querer. Mas, para vender, vamos fazer um pacote grande aqui para que todo mundo possa receber um pouco junto? Se a gente voltar a ter as negociações individuais, a diferença vai aumentar. E toda essa briga que a gente viu, ainda que tenha acontecido em 2 ligas diferentes, o modelo de divisão das 2 ligas, ela tem uma semelhança. Ela divide a maior parte do bolo de forma igualitária, depois divide uma parte de acordo com o desempenho e outra parte de acordo com a audiência. Quando você sai desse modelo e passa a negociar de uma forma individual, a gente pode ver uma diferença abissal. E hoje, a última receita que a gente pode pensar em distribuir de uma forma um pouco mais democrática, entre os 20 ou entre os 40, se você colocar as duas primeiras divisões, é o direito de televisão. Porque o Flamengo vai negociar lá Betano, do maior contrato do patrocínio dele, e tudo bem, é o direito dele, porque ele é o maior, ele vai vender mais, ele tem mais camisa, ele vai ganhar mais. O Flamengo vai ganhar mais com o sócio-torcedor, com o name rights, assim como o Corinthians, se acertasse a questão do estádio, poderia ganhar dinheiro pra caramba com o estádio. Assim como o Palmeiras, se continuar numa fase vencedora, pode subir o preço do sócio-torcedor. E aí você vai fazendo essa política individual, porque aqui a gente não está na NBA, onde os caras dividem até bilheteria. Não é isso que eu estou propondo. O que eu acho os direitos de TV são a única fatia que a gente tem hoje que a gente pode distribuir de uma forma um pouco mais democrática. O Flamengo ainda vai ganhar mais, o Flamengo já ganha mais, mas não precisa ser tão mais neste direito específico, que eu acho que dá para fazer uma divisão um pouco melhor que fique bom para todo mundo. Muito bem, bom, então, assim, chegamos, hein? Batemos na audiência brutal? Chegamos na audiência brutal. O Casão levantou a mão. Fala, Casão. Não, só um detalhe também, no caso dessa discussão de divisão de grana e tal. A maior parte dos clubes brasileiros são desesperados. Sim. Precisa de dinheiro já. Precisa agora, precisa entrar agora, dinheiro já. E eles não têm muitas cartas na manga para ficar discutindo. Então, o caso do Flamengo, o Flamengo está discutindo, está empacando, porque ele acha injusto, né?
o que a fatia dele. Porque ele não precisa do dinheiro, é um time que não deve para ninguém, a receita é enorme, contrata jogadores caros, grandes jogadores, está sempre no topo da tabela, então ele está no direito dele, ele não está desesperado por nada. Como o Palmeiras não está, são poucos times no Brasil, gente, que podem bater o pé e discutir em cima da justiça que ele acha que é para ele. A grande maioria, talvez 70% ou 80% dos clubes, cara, me dá alguma coisa agora que eu tô precisando. Me dá alguma coisa. O Corinthians tá com um fair play e 4 na fila para entrar Transfer ban. de fair play. Transfer ban. O Corinthians tem um transfer ban e tem 4 ali já na fila para entrar no transfer ban. Corre o risco, talvez, do ano que vem, perder pontos ou começar com menos pontos. Deve para o Memphis, deve para não sei quem, deve... Então, o caso do... Eu peguei o Corinthians como exemplo, que é a maior... O Corinthians deve para o Brasil inteiro, né? Tem um canal, Insider Fla. Ele fala que o Corinthians é compradores de marmita. Eu dou muita risada viu, com Insider Fla. dívida, tá? Mas São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Botafogo, um monte de clubes do Brasil, tem que se você vai falar, ó, você vai ganhar 15 agora, ou a discussão vai adiante, você pode ganhar 20 lá na frente. Os caras, me dá o 15, pelo amor de Deus. Um time grande igual o Corinthians, eu penso assim, era para estar no nível do Flamengo, né? É tanto que o presidente interino, eu acho, foi falar que queria ser igual ao Flamengo. A torcida do Corinthians ficou indignada porque o presidente interino falou isso. E realmente o Flamengo é exemplo em qualquer país, né? Não é nem só no Brasil, porque o que o Bandeira de Melo fez lá em 2013, em falar não vamos ganhar nada até organizar o clube. O clube do Flamengo era uma tragédia de 2013 para trás. Era devendo, ninguém queria jogar no Flamengo, porque ninguém recebia dinheiro em dias. E hoje em dia não, todo jogador quer jogar no Flamengo. Mas por quê? Porque teve um cara que organizou o clube. Ele parou e falou assim: não vamos contratar jogadores caros, vamos manter o que nós temos na casa e organizou as finanças do Flamengo. O Flamengo é o que é hoje por conta do Bandeira de Melo, que fez uma organização financeira no clube. Pois claro que os clubes esfolados como estão, São Paulo, por exemplo, está desesperado por essa grana Claro. que não caiu, já quebrou a cara. Ou outros clubes também. Não, e grandes. eventualmente, se a gente estivesse há 10 anos, nem o Flamengo teria capacidade de falar que não quer esse dinheiro hoje. Estaria a discutir. Porque hoje o Flamengo está bem, o Palmeiras Essa tá é bem. uma das acusações, vamos dizer assim, dos outros clubes. Fala. Tem só mais uma coisa. É difícil você discutir uma coisa coletiva com diferenças de condições. As condições são diferentes. A maior parte do grupo da discussão é desesperada por dinheiro. Uma menor parte consegue bater o pé e tentar ser justo com ele mesmo. Então eu não vejo, no caso do Flamengo, uma sacanagem, não vejo nada disso. Eu vejo o Flamengo numa condição econômica super favorável e que tem condições de bater o pé e falar assim, ó, eu não acho justo isso para mim. E vai discutir em cima disso. Enquanto outros querem o dinheiro agora, entendeu? Beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o técnico Carlo Ancelotti. Isso porque o treinador hoje convocou a seleção brasileira e não levou nenhum jogador do Flamengo. Havia um temor muito grande por parte do técnico Felipe Luiz que o Ancelotti convocasse alguns jogadores do Flamengo. Ele chegou a falar o nome do Pedro, que ele gosta de um atacante de referência, um exímio camisa 9. Ele falou: o Pedro do Flamengo é um bom jogador que faz bem essa posição, porém eu acredito que o técnico Carlo Ancelotti manteve ali a questão da coerência. Ele disse que não iria levar nenhum jogador do futebol brasileiro, tá levando apenas 2. O Fabrício Bruno do Cruzeiro e o goleiro Hugo Souza
do Corinthians, mas não convocou nenhum jogador do futebol do Flamengo, já que o Flamengo joga no domingo contra o Bahia, então o jogador teria que sair de Salvador para ir para Seul, na Coreia, e também não convocou porque a gente tem um jogo no dia 15, já às 7 da noite, contra o Botafogo. Então, assim, o jogador não conseguiria chegar a tempo e o Flamengo teria que jogar uma partida do Campeonato Brasileiro desfalcado. E aí é o que eu falo sempre, gente. Agiu ali com uma boa coerência. Agora é óbvio, existe um sinal de alerta pela convocação do Uruguai. Se o técnico Marcelo Louco Bielsa também não vai convocar os uruguaios, já que o Uruguai vai jogar 2 amistosos também no continente asiático, muito longe. Vamos ver como é que o Uruguai vai se comportar quanto a isso. Falar agora sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2026, isso porque a CBF anunciou, não só no calendário, mas no futebol em geral. A partir de 2026, as competições nacionais vão contar com o VAR semiautomático, uma tecnologia que já é usada na Europa, já é usada também na Copa do Mundo, já é usada em algumas outras competições. Para quê? Para facilitar o momento do impedimento. Vai ficar mais fácil de saber quando um jogador está ou não na posição de impedimento. O VAR semiautomático já é usado nas principais ligas do mundo e agora passará a ser usado também no futebol brasileiro. Uma outra mudança é que o Campeonato Brasileiro agora ele vai de janeiro até dezembro. No ano que vem vai começar no dia 28 de janeiro e vai até o dia 2 de dezembro. A Copa do Brasil passa de 92 para 126 clubes, com jogos de ida e volta, né, da quinta fase até a semifinal. E a final com jogo único, com sede pré-estabelecida antes do começo da competição. Os campeonatos estaduais passarão a ter 11 datas. De 16 vai ter 5 datas a menos, vai passar a ter 11 datas, então o Flamengo vai jogar menos o estadual. Durante ali o mês de fevereiro, o Flamengo vai jogar o Campeonato Estadual, a Libertadores e a Copa, o Campeonato Brasileiro. Aí em março já começa a Copa do Brasil, já termina o estadual, começa a Copa do Brasil, então o Flamengo joga Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores em março. E aí, por aí vai se desenhando o calendário. Como o brasileiro vai começar mais cedo, vai ter uma certa tranquilidade para a parada do meio do ano para a Copa do Mundo. A gente já sabe que vai parar aí mais ou menos por uns 45, 50 dias, mas a ideia é não embolar o calendário, é não sobrecarregar as equipes de jogos ao longo do ano. Tomara que dê certo, tomara que a CBF consiga aí organizar esse calendário e que não aconteça nada de ruim, né? Que o Flamengo consiga não ser prejudicado. Antes de eu falar sobre a briga em que o Flamengo colocou um ponto final na palhaçada, deixa eu falar sobre Georgian de Arrascaeta. Isso porque o jogador alcança o seu ano mais artilheiro da carreira e já sonha com a possibilidade de renovar o contrato do Flamengo, já pensando em uma aposentadoria. Como assim? O Arrascaeta, a ideia do Arrascaeta é assinar um novo contrato com o Mengão. Ele está aí com 30 anos, então ele assinaria mais um contrato e já deixaria uma cláusula de renovação no final desse contrato, já visando realmente ali um contrato para se aposentar no Flamengo, já visando realmente ali um contrato para terminar a sua carreira no Mengão. Esse ano ele tem a temporada mais artilheira da sua vida, 19 gols, e o ano ainda nem acabou. Dos 19 foram 2 de pênaltis, 17 com bola rolando, 12 gols com o pé direito, 5 gols com o pé esquerdo e 2 gols de cabeça. Faz um ano realmente incrível o Arrascaeta. O ano que ele teve mais gol na carreira, até então havia sido 2019, quando marcou 18 gols com a camisa do Flamengo. O Arrasca realmente está fazendo um grande ano. Bom, deixa eu falar agora sobre o goleiro Agostinho Rossi, que vai abrir um processo para se naturalizar brasileiro. O jogador que tem parentes no Rio Grande do Sul e, por conta disso, isso pode facilitar na sua naturalização, ele que já está aprendendo ali a falar português e também tem emprego fixo aqui no Brasil, quer aí obter a cidadania brasileira. Na verdade não é se naturalizar, né? Ele quer ter a cidadania brasileira, ter dupla cidadania. A cidadania argentina, que é a qual ele nasceu, e também quer ter a cidadania brasileira. O goleiro já está também na eminência de renovar o seu contrato com o Flamengo, já que é considerado que o contrato do Agostinho Rossi está um pouco defasado, que é o primeiro contrato que ele assinou quando veio do Boca Juniors para o Mengão. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre a
confusão que o Flamengo decidiu colocar um ponto final. O que acontece é o seguinte, gente, estavam saindo várias mentiras sobre o Flamengo. O Flamengo hoje soltou uma nota, assim, botando o pau na mesa, sabe? Assim, o Flamengo soltou uma nota e botou mesmo o pau na mesa. Na nota, o Flamengo falou assim, ó, é falso que o Flamengo não queira participar de uma liga, é falso que o Flamengo esteja buscando uma virada de mesa, é falso que o Flamengo negue ter assinado o contrato e queria reverter as suas condições, é falso que o Flamengo esteja pleiteando receber por volta de 100 milhões de reais a mais, é falso que o Flamengo tinha sido acordado qualquer definição de percentual de audiência, o estatuto é omisso neste ponto. E aí vem os fatos. Primeiro o Flamengo solta todos os falsos, porque estão falando aí que o Flamengo joga sozinho, que o Flamengo está sendo soberbo, que o Flamengo isso, que o Flamengo aquilo, aí o Flamengo vem com os fatos. O fato é que o Flamengo está cumprindo o estatuto. Acontece que no estatuto está escrito que se algum clube não concordar com o modelo de divisão, tem que ser reconversado e tem que ser refeito. O Flamengo sempre buscou o diálogo. A Liga apresentou 5 opções de cenário. O Flamengo acrescentou mais uma após a Assembleia de agosto. O Flamengo procurou 3 clubes para negociar nos encontros. O Flamengo reiterou a proposta de ter um cenário alternativo para 2025, um cenário 4, a discutir o critério para os anos de 26 a 29. Nenhum clube aceitou a discutir nada, mantendo a postura irredutível. O Flamengo sempre esteve aberto para o acordo, mas nem a Libra e nem os clubes apresentaram qualquer contraproposta. Não há qualquer documento que comprove a definição dos percentuais de audiência. O estatuto tem uma regra de transição que assegura que todos os clubes a receber um valor mínimo garantido nos anos de 25 a 29, equivalente à quantia que recebia em 23, corrigido pelo IPCA, que é a taxa de inflação. Se esta regra do estatuto estivesse sido redigida em 2025, o Flamengo receberia 321 milhões neste ano. Ao considerar como válida uma aprovação irregular sem unanimidade e distribuir os recursos sem os respaldos estatutários, pagamentos feitos pela Globo, a Libra age de forma ilegal. Então o Flamengo botou o pau na mesa e foi para dentro, foi para a briga, falou, é falso o que vocês estão falando e é falso que o Flamengo está querendo ganhar vantagem. O Flamengo só está querendo o justo, o Flamengo só está querendo o honesto, o Flamengo só quer receber o que para o Flamengo tem direito. E quem tem, assim, travado uma briga em prol do Flamengo sobre isso, principalmente lá em São Paulo, é o Mauro César. Eu tenho acompanhado muito o Mauro César tá ali brigando porque é o certo, cara, a gente tá brigando pelo certo. O Flamengo tá brigando pelo certo, não tá brigando, não, é o certo aqui. O que é o certo? O que é o contrato? O que é o acordo? Então vamos cumprir o acordo, vamos cumprir o contrato. Assim, se algum clube se negar, tem que fazer de novo. Então vamos fazer de novo, mas vamos resolver o que tem que ser resolvido, tá certo? Bom, gente. Bom, galera, é isso aí. A notícia do Mengão hoje é isso aí. O Flamengo tá brigando pelos direitos dele, né? Se a gente for parar para analisar, o Flamengo é a maior audiência do Brasil. E ele tá certo em brigar. E o Flamengo amanhã tem jogo importante contra o Cruzeiro, né? Amanhã estamos aqui para trazer mais vídeos para vocês, trazer mais informações. Galera, vou ficando por aqui. Peço a vocês aí que deixem o seu like, deixem o seu comentário aí abaixo. Deixe o seu comentário o que vocês acham. Quanto é que vai ser o jogo de amanhã? Flamengo e Cruzeiro. E aciona o sino da notificação para quando a gente postar vídeo, você fique por dentro de todos os vídeos do canal. Galera, muito obrigado e até a próxima. Eu vou deixar os créditos para o All Sport e o Flazoeiro.